O restaurante estava iluminado com elegância, cheio de clientes conversando e aproveitando a noite. Era um lugar sofisticado, frequentado por pessoas influentes. O bilionário entrou com passos confiantes, acostumado àquele tipo de ambiente. Para ele, era apenas mais uma noite comum, sem qualquer expectativa de surpresa. Ele se sentou à mesa, distraído com seus próprios pensamentos. Sua vida era marcada por negócios, decisões importantes e compromissos constantes. Tudo ao seu redor parecia previsível, sob controle. Nada indicava que algo inesperado estava prestes a acontecer. Enquanto observava o ambiente, algo chamou sua atenção. Entre os funcionários que se moviam pelo salão, uma figura lhe pareceu familiar. No início, ele não deu muita importância, acreditando ser apenas uma impressão. Mas algo o fez olhar novamente, com mais atenção. Foi então que o choque aconteceu. Era ela, sua ex-esposa. Por um momento, ele ficou completamente imóvel, tentando processar o que estava vendo. Aquela não era a imagem que ele tinha guardado na memória. Havia algo diferente, algo que ele não esperava encontrar. Mas não era apenas o fato de ela estar ali que o surpreendeu. Sua aparência revelava algo ainda mais impactante. Ela estava grávida. Aquela visão trouxe uma série de pensamentos confusos. Como aquilo era possível? Como ele não sabia de nada? Ela continuava trabalhando, aparentemente focada em suas tarefas, como se não tivesse notado a presença dele. Seus movimentos eram tranquilos, profissionais, mas havia uma calma em sua expressão que parecia esconder algo mais profundo. Ele não conseguia desviar o olhar. Cada detalhe daquela cena parecia desafiar tudo o que ele acreditava. Saber sobre o passado deles. A mulher que ele conheceu estava ali, mas ao mesmo tempo parecia completamente diferente. Naquele momento, ficou claro que aquela noite não seria comum. O encontro inesperado trouxe à tona perguntas que ele nunca havia feito. E, enquanto observava em silêncio, ele não imaginava que aquilo era apenas o começo de uma revelação que mudaria tudo. Ele continuava, observando em silêncio, incapaz de desviar o olhar. A presença dela naquele lugar já era surpreendente. Mas o que mais o intrigava era a forma como ela se comportava. Não havia sinais de fraqueza ou vergonha. Pelo contrário, sua postura era firme, como alguém que aceitou sua realidade sem se deixar abalar. Aos poucos, ele começou a perceber detalhes que antes passariam despercebidos. Seus movimentos eram cuidadosos, especialmente por causa da gravidez. Ainda assim, ela continuava trabalhando com dedicação, atendendo os clientes com educação e atenção. Aquilo não parecia uma escolha fácil, mas também não parecia algo que ela estivesse fazendo contra sua vontade. Uma mistura de curiosidade e inquietação começou a crescer dentro dele. Muitas perguntas surgiam ao mesmo tempo. Como ela chegou àquela situação? Por que nunca disse nada? E, acima de tudo, de quem era aquele filho? Essas dúvidas começaram a pesar em sua mente. Sem conseguir mais ignorar, ele decidiu se levantar. Seus passos eram firmes, mas havia uma hesitação que não existia antes. Aquela não era uma conversa comum. Cada passo em direção a ela parecia carregar o peso de um passado não resolvido. Quando finalmente se aproximou, ela percebeu sua presença. Por um breve instante, seus olhos se encontraram. O tempo pareceu desacelerar. Não havia surpresa exagerada em sua expressão, apenas um reconhecimento silencioso. Ele tentou falar, mas as palavras não saíram imediatamente. Aquela situação era muito mais complexa do que ele imaginava. Tudo o que ele acreditava saber sobre ela estava sendo questionado naquele momento. Ela, por sua vez, manteve a calma. Sua voz, quando finalmente falou, era tranquila e controlada. Não havia ressentimento evidente, apenas uma certa distância emocional. Aquilo tornou a situação ainda mais difícil para ele entender. Naquele instante, ficou claro que havia algo sendo escondido, algo que ela ainda não estava pronta para revelar. E enquanto ele tentava juntar as peças, a sensação de que estava prestes a descobrir algo importante se tornava cada vez mais forte. O silêncio entre eles durou alguns segundos, mas parecia muito mais longo. Ele finalmente encontrou palavras, perguntando o que estava acontecendo e como ela havia chegado àquela situação. Sua voz não era mais arrogante,
mas carregada de confusão e preocupação. Pela primeira vez, ele não tinha controle da situação. Ela respirou fundo antes de responder. Seus olhos mostravam que aquela conversa não era fácil. Com calma, começou a explicar que, após o divórcio, decidiu seguir sua própria vida sem depender de ninguém. Escolheu trabalhar, mesmo que em condições simples, para manter sua independência e dignidade. Mas a maior revelação ainda não havia sido dita. Quando ele perguntou sobre a gravidez, o ambiente pareceu ficar ainda mais pesado. Por um instante, ela hesitou, como se estivesse decidindo se deveria contar a verdade. Então, com voz firme, revelou algo que o deixou completamente abalado. O filho que ela carregava era dele. A informação caiu como um choque impossível de ignorar. Ele ficou imóvel, tentando processar o que acabara de ouvir. Tudo o que ele acreditava saber sobre o passado deles agora parecia incompleto. Ela explicou que descobriu a gravidez pouco tempo após a separação. No entanto, decidiu não contar, acreditando que ele já havia seguido em frente e que aquela notícia não mudaria nada. Preferiu enfrentar tudo sozinha, sem esperar nada dele. O impacto daquela decisão começou a pesar sobre ele. Ele percebeu que havia perdido muito mais do que imaginava. Não era apenas sobre o relacionamento, era sobre algo maior, algo que ele nunca teve a chance de viver ou entender. Enquanto ela falava, sua postura permanecia firme. Não havia acusação em suas palavras, apenas a exposição de uma verdade que não podia mais ser escondida. Sua força estava em ter enfrentado tudo sozinha, sem depender de ninguém. Ao final, ficou claro que aquela noite mudaria tudo. Ele não podia voltar atrás, mas agora entendia o que havia perdido. E ela, apesar das dificuldades, mostrou que sua escolha foi baseada em coragem e dignidade. Às vezes, as maiores revelações não vêm para consertar o passado, mas para mostrar o que realmente importa.